Bom dia, galerinha. Então, nós iremos corrigir mais uma atividade da aula de hoje. Nós iremos corrigir a página 14, 15, 16, 17, beleza? Então, nós vamos falar hoje sobre multiplicação, divisão e potenciação de um monômio. Então, na número 1, ele pede para efetuar. Efetue as multiplicações, ok? Então, se eu tenho 2 ao quadrado b ao cubo que multiplica 5 à quarta, b à quinta que multiplica 3 ao quadrado b, nós iremos fazer o seguinte, multiplicar os coeficientes numéricos e a parte literal. Porém, a parte literal que for semelhante, nós iremos aplicar a propriedade da multiplicação da potência, que é repetir a base e somar o expoente. Então, ó, o 2 o 5 e o 3 são coeficientes numéricos. Separei e multipliquei. Ó, 2 vezes 5 vezes 3. Como a ao quadrado está multiplicando com a quarta com a ao quadrado, repito a base e somo os expoentes. Há uma multiplicação de bases iguais. A mesma coisa acontece com B. Então, eu vou ficar com 2 vezes 5 vezes 3, 30. 30 é o quê? A elevado a 8, B elevado a 9. Então, ó, nós somamos os seus respectivos expoentes. A mesma coisa eu irei fazer com a letra B. Essa fração que está me fornecendo, eu vou separar, ó, 2 terços, 5 oitavos e o 7 sobre 15. As letras que são semelhantes, eu vou repetir a base e somarei os expoentes. Então, eu vou somar o expoente do M3 com o expoente 4, o N, ó, o 6, o 5 com 1, né? Ó, o 5 com 1 que já vai dar o 6. O A vai ser o 6 com 1 e o X só tem ele. Então, eu vou ficar com 2 vezes 5 vezes 7, 70, dividido ó, por 3 vezes 8 vezes 15, 360. 70 por 360, que multiplica m elevado a 7, n elevado a 6, a elevado a 7, x elevado ao cubo. Porém, tanto o 70 quanto 360 são divisíveis por 10. 70 dividido por 10, 7. 360 por 10, 36. Então, fica 7 sobre 36 e repete a parte literal. Ok? Já na número 2, ele também pede para eu efetuar as operações, porém, aqui começa a se misturar. Eu tenho uma adição, entre um parênteses, multiplicando uma subtração, multiplicando um outro termo. Ao resolver o parênteses, eu tenho que lembrar o seguinte, que na adição e subtração de um monômio, a parte literal não muda. A parte literal nós iremos repetir. O que vai aumentar ou diminuir vai ser o coeficiente numérico. Então, ó, 2a elevado a 7b elevado à quarta mais 4a elevado a 7b elevado à quarta, como são semelhantes, eu vou somar 2 mais 4, 6, e vou repetir a parte literal. Eu vou pegar menos 5 mais 1, vou ficar, quando a letra está sozinha, significa dizer que tem um 1 na frente dela. Menos 5 mais 1, vou ficar com menos 4. Repito a parte literal. E vou repetir o 2 com a sua respectiva parte literal. Tá, professor, mas e agora? Agora eu irei fazer o seguinte, eu vou multiplicar os coeficientes numéricos. Ó, 6 vezes menos 4 vezes 2. Ó. 6 vezes menos 4 vezes 2 vai dar menos 48. As letras que são iguais, ó, a elevado a 7 vezes a elevado a 7, a elevado a 14. A elevado a 14 vezes a elevado a 6, então vou somar 14 mais 6, a elevado a 20. Ó. Somei os expoentes. Ó. E vou somar aqui também os expoentes. Ó. Então, eu vou pegar, ou C não, C é diferente. Deixa eu aqui dar uma falhada aqui. Então, eu vou pegar o B elevado a quarta vezes B elevado a quarta, eu vou ficar com B elevado a 8, porque 4 mais 4, 8. Como C é diferente, eu apenas repito. Então, eu vou ficar com menos 48, A elevado a 20, B elevado a 8, C elevado a 7. A mesma coisa iremos fazer aqui na letra B. Primeiramente, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Eu repito a parte literal. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. Repito a parte literal. Aqui, ó,
Mínimo múltiplo comum de 5 e 1, 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2, e repito a parte literal. Menos 5 dividido por 1, 5 vezes 4, 20. Repito a parte literal, que é o mn ao quadrado. Sobre 5 e multiplicando x à quarta m ao quadrado. Chegou agora que eu tirei o mínimo múltiplo comum, vou fazer o menos 6. Menos 6 mais 5, menos 1. Só que esse menos 1 é opcional, eu posso colocar 1 ou não, tanto faz. Eu vou ficar com menos x ao cubo, y sobre 4. Tá aqui, a fração repete. 20 negativo mais 2, eu vou ficar com menos 18. Só que como 18 é negativo, eu sou obrigado a colocar ele entre parênteses, para separar. O parênteses é para separar sinais. Vezes o x elevado à quarta. Então, chegou aqui, ó, menos 1 vezes menos 18, mais 18. Mais 18 vezes 1, mais 18. X ao cubo vezes x à quarta, x elevado a 7. Y, m elevado ao cubo, porque eu tenho 1 mais 2, na multiplicação vai dar 3. O n ao quadrado. Né? O n ao quadrado, sobre 20. Porém, o 18 e o 20 são dois números divisíveis por 2. Toda a fração eu tenho que simplificar e torná-la, deixá-la na forma irredutível. Então, 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Então, a nossa resposta é 9x elevado a 7, ym ao cubo, n ao quadrado sobre 10. Está aí a nossa resposta final. Beleza? Já na número 3, ele fala para nós o seguinte. Calcule em função de B o volume de um paralelepípedo. Só que o volume, eu tenho que lembrar que é comprimento vezes largura vezes a profundidade ou a altura. Então, quando eu for calcular isso aí, eu vou pegar o volume, vai ser B, vezes 2/3 vezes B, vezes 4B. Então, o que nós iremos fazer? O coeficiente numérico, vou multiplicar o coeficiente numérico. Ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. E vou repetir o 3 aqui embaixo. E eu vou fazer a multiplicação das bases iguais. Ó. B elevado a 1 vezes B elevado a 1 vezes B elevado a 1. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o nosso volume vai ser 8b elevado ao cubo sobre 3. Esse é o nosso volume. Já na número 4, ele fala para nós, o volume do paralelepípedo é de 12AC, ou seja, isso tudo aqui tem 12AC ao quadrado. Qual é a altura do paralelepípedo? A altura é esse pedacinho aqui, ó. A altura eu coloquei como H, H de altura. Por que você não colocou A, professor? Para vocês não confundirem com esse A. Então, se eu sei que o volume é comprimento vezes largura vezes a profundidade, que é a altura, tá aqui, ó. Essa é a fórmula do volume. Eu vou fazer aqui, ó. Comprimento 4C. A largura, o A. Ó, o A. A largura, o A. A altura que eu quero descobrir, H. Igual a quem? Igual ao volume. Quem é o meu volume? 12AC ao quadrado. Só que o 4AC está multiplicando. Como eu quero encontrar o H, esse 4AC vai passar dividindo. Então, ó, propriedade do inverso. O valor está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu vou ficar com 12AC ao quadrado, ou seja, o volume dividido por 4AC. Então, 12 dividido por 4, 3. Ó, A dividido por A vai dar 1, então cancela. Aqui eu tenho divisão de bases iguais. Divisão de bases iguais, repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. Então, C elevado a 1 vai dar C. Então, o H, a nossa altura, vai ser 3C. Então, aqui eu poderia vir colocar aqui, ó, 3C. Vê que se eu não pegar esse valor vezes esse, vai dar quanto? 12AC. Então, eu vou fazer o processo inverso. Ok? Então, eu vou pegar o 12AC ao quadrado e dividir por 4AC. Vou encontrar como resposta
3C. 3, coisa linda. Já na número 5, ele quer saber qual é o quadrado de menos 12A ao quadrado B ao cubo. Né? Então, se eu quero saber o quadrado, vou pegar esse termo, colocar entre parênteses e elevar ao quadrado. Só que se eu elevo ao quadrado, tudo que está aqui dentro, estou elevando ao quadrado. Então, menos 12 elevado ao quadrado, o A ao quadrado elevado ao quadrado, B ao cubo elevado ao quadrado. Todo mundo está elevado ao quadrado. Só que menos 12 elevado ao quadrado é menos 12 vezes menos 12, que vai dar mais 144. A ao quadrado vezes A ao quadrado, aqui é uma potência de potência. Então, nós iremos repetir a base e multiplicar o expoente. Ó. 2 vezes 2, 4. Aqui é a mesma coisa, eu repito a base e multiplico o expoente. Ó. 3 vezes 2, 6. Então, a nossa resposta é 144 à quarta, B elevado à sexta. Ó, que coisa linda. Maravilhoso. Show de bola, né? Então, na número 6, ele fala para nós o seguinte, ó, a figura representa um aquário cujo formato é um paralelepípedo. Então, eu tenho um formato de um paralelepípedo. Então, paralelepípedo é isso aqui, ó. Uma caixa de sapato. Imagine uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato, meus amados, é um paralelepípedo, né? Uma caixa de fósforo é um paralelepípedo. Ah, aquelas pedrinhas no chão que tem nas calçadas é um paralelepípedo, né? Então, isso aí tá um paralelepípedo. Ele fala para nós, ó, que o comprimento, a largura e a altura são respectivamente, ou seja, nessa ordem, comprimento, a largura e a altura. São nessa ordem. Tá aí, 6AB, 10A, 12B. Aí, eu quero saber, na letra A, qual é o volume. O volume nada mais é que o comprimento vezes a largura vezes a minha altura. Então, o meu comprimento vai ser 6AB vezes a largura 10A vezes a altura 12B. Ok? Então, 6 vezes 10, 60. 60 vezes 12, 720. 720, ó, A vezes A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Então, não é a letra A, vai ser 720 ao quadrado, B ao quadrado. Esse é o volume que se refere a esse paralelepípedo. Show, hein? Show. Aí, já na letra B, ele fala para nós o seguinte. Sendo A igual a 4 centímetros e B igual a 5 centímetros, calcule o volume desse paralelepípedo. Então, nós vamos fazer o seguinte, no valor do A, no valor do B, nós iremos substituir. Então, 720, que multiplica o 4 ao quadrado, o B ao quadrado, que é o 5 ao quadrado. Então, vou primeiro resolver a potência. Então, vou ficar com 720 vezes 16 vezes 25, né? 16 e 25. Então, 720 vezes 16 vezes 25 de cabeça vai dar 288 mil centímetros cúbicos, ok? 288 mil centímetros cúbicos. Está aí o volume. Olha que coisa linda. Já na número 7, ele fala para nós o seguinte, ó, efetue as operações indicadas respeitando a condição de existência, ok? Então, a mesma maneira que nós estávamos fazendo, porém agora eu vou ter entre os meus parênteses uma divisão. Antes eu estava tendo uma multiplicação, agora nós temos uma divisão. Então, eu vou resolver primeiro o meu parênteses, ó. Mais 2 menos 6, menos 4x ao quadrado y. Mais 5 menos 3, 2xy. Então, quando eu pegar o menos 4x ao quadrado y dividido por 2xy, menos 4 dividido por 2, menos 2x como resposta, porque o y com o y cancela, o x ao quadrado por x vai subtrair os expoentes, ok?
Aqui, galera, primeiramente, o que que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro o que está no meu parênteses. Então, eu repito x, o 15. 15 vai dar da soma do 11 mais 4. 11 mais 4, 15 ao cubo b ao quarto x, dividir por 5 b ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é fazer a distributiva. Esse vezes esse aqui, ó. Então, 1 mais 1, eu vou ficar com 15 ao cubo b à quarta x ao quadrado. Dividido por 5 ao quadrado b ao quadrado. Então, 15 dividido por 5, 3. A ao cubo dividido por a ao quadrado, a. B à quarta dividido por b ao quadrado, x ao quadrado. Então, está aí a nossa resposta aí, ó. Então, na divisão, eu subtraio os expoentes iguais, de letras, as bases iguais, eu subtraio os expoentes, e o coeficiente numérico apenas divido normalmente. Número 8, ele fala para nós... Não, perdão. Falta ainda fazer a letra C. A C nós faremos a subtração, ó, 3 menos 1, como tem nada aqui, 3 menos 1, 2m a 7, n ao cubo C. 2 mais 5, 7ab ao quadrado. 5 mais 2, 7an. 6 menos 8, menos 2. Sempre que o valor tiver negativo, nós iremos colocar entre parênteses. Agora, 2 vezes 7, 14. M é 7, N ao cubo, C é a quarta, AB ao quadrado. Ok? 7 vezes menos 2, menos 14. Aí eu vou fazer, ó, mais, dividido por menos, mais 14 dividido por menos 14, vou ficar com menos 1. Menos 1, o quê? M ao quadrado, N ao quadrado, C a quarta, B. Por quê? Ó? 7 menos 5, 2. 3 menos 1, 2. O C não tem ninguém igual a ele, então repete. A dividido por A vai dar 1. B ao quadrado, né, dividido por B vai ser 2 menos 1, que vai dar 1. Então, essa é a nossa resposta final. Número 8, ele fala para nós, ó. Número 8, ele fala para nós o seguinte. Sabendo que a área de um retângulo é igual a 40x à quarta y ao cubo, e o seu comprimento é 8x ao quadrado y ao quadrado, qual é o monômio que representa a largura? Então, ó, eu tenho aqui um retângulo. A área desse retângulo é o que está aqui dentro, 40x à quarta y. Eu tenho o comprimento, eu quero achar a minha largura. Eu sei que comprimento vezes largura é a área, ou também base vezes altura. É a minha área, que é a mesma coisa. Então, eu vou pegar o comprimento, vou multiplicar pela minha largura que eu quero encontrar. L de largura, igual a 40x à quarta y ao cubo. Então, eu vou pegar esse 8 e vou dividir pela área. Então, eu vou ficar, minha largura vai ser 40x elevado à quarta, y elevado ao cubo, dividido por 8x ao quadrado, y ao quadrado. Então, 40 dividido por 8, 5. X à quarta dividido por x ao quadrado, ó, 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Então, 5x ao quadrado, y. Está aí a nossa resposta. A número 9, ele fala para nós o seguinte. Na divisão do cubo de um monômio de grau 8, então, ou seja, na divisão de um monômio de grau 8 por um monômio de grau 6, teremos o grau... Que grau? Dê exemplos. Então, olha só. Eu sei que no monômio nós temos que somar os expoentes para gerar o grau. Então, se eu tenho 4, 4a x elevado a 7, então eu tenho aqui, ó, o meu grau aqui é 8. Ok? Aqui, ó, grau 8. E aqui o x elevado a sexta. Então, quando eu pego aqui, ó, 7, então eu só posso dividir semelhante com semelhante. Ó, 7 dividido 7 subtraído de 6, né? X elevado a 7 por x elevado a 6, ó, 7 menos 6 vai dar 1. Então, eu vou ficar com 4a x sobre 3. Então, eu tenho 1, expoente 1 do a, expoente 1 do x. Então, eu vou ficar com grau 2. Então, o meu grau aqui é 2. Ah, professor, para ficar mais fácil, se eu tenho um monômio de grau 8, dividido por um monômio de grau 6, 8 menos 6, 2. Ah, professor, um monômio de grau 8, ó, 6 mais 2, 8.
dividido por um monômio de grau 6, ó, 4 mais 2, 6. Então, eu vou ter 2. Então, não interessa, sempre que eu tiver um monômio de grau 8 subtraindo de um monômio de grau 6, nós teremos como resposta grau 2, porque 8 menos 6 vai dar 2. Então, o grau será 2. E aqui são os exemplos que o problema pede. Beleza? Já na número 10, ele fala para nós, efetue as operações indicadas. Efetuar as operações indicadas é o seguinte, brincar de mamãe mandou, né? Mamãe mandou efetuar a operação, mas que tipo de operação que está na letra A? A letra A está uma potência, então eu vou ter que fazer uma potência de monômios. Professor, coisa linda, potência de monômio é elevar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, se eu tenho 2ab ao quadrado elevado à quarta, o 2 está sendo elevado à quarta, o a está sendo elevado à quarta, o b ao quadrado está sendo elevado à quarta. Então, 2 elevado à quarta, 16. A elevado à quarta, a à quarta. B ao quadrado elevado à quarta, eu vou ter b elevado a 8, porque eu vou ter que multiplicar os expoentes. Então, está aí a nossa resposta. Ah, professor, e agora você tem uma fração. Qual o problema, meu filho? Eleva todo mundo, ó. Menos 3 elevado ao cubo, a quinta elevado ao cubo, b ao cubo elevado ao cubo, dividido por 2 elevado ao cubo. Então, se eu tenho expoente ímpar, mantém o sinal da base. Então, menos 3 elevado ao cubo, vou ficar com menos 27. A quinta elevada a 3, eu vou repetir a base e vou multiplicar o meu expoente. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. Então, vou ficar com b elevado a 9 e 2 elevado ao cubo, 8. Então, a nossa resposta é menos 27, a elevado a 15, b elevado a 9 sobre 8. Olha que coisa linda. Na letra C, primeiro eu tenho que resolver o meu parênteses. Então, se eu tenho 3 menos 4, eu vou ficar com menos 1. Menos 1 o quê? Repete a parte literal. Menos 1 ao quadrado, b à quarta, c elevado a quinta, tudo isso elevado a 7. Só que menos 1 elevado a 7 é menos 1 vezes menos 1, 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 vezes menos 1. Então, menos 1 elevado a 7 vai ser menos 1. Então, por isso ficou menos. E o A elevado... Ó, aqui que eu vou fazer direto. 2 vezes 7, 14. Então, A elevado a 14. O B, ó, 4 vezes 7, 28. Então, B elevado a 28. O C vai ser 5 vezes 7, 35. Então, eu vou ficar com menos A elevado a 14, B elevado a 28, C elevado a 35. Na letra D, a mesma coisa, eu vou primeiro resolver os parênteses, por último, elevar ao cubo. Então, 4 menos 2, 2x ao cubo, y. 5 mais 1, né? Sempre que a letra está sozinha na frente dele, equivale a 1. 4 mais 1, 5, o quê? A elevado a quinta, b ao quadrado, x. E agora, professor? Agora eu vou fazer primeiro a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Ó, x ao cubo vezes x, x à quarta. O y só tem ele, repete o y. O a só tem ele, repete o a à quinta. O b ao quadrado só tem ele, repete o b ao quadrado. Só que tudo isso aqui está sendo elevado a 3. Então, eu vou ficar com 10 elevado a 3, x à quarta elevado a 3, y elevado a 3, a elevado a 5 elevado a 3, b ao quadrado elevado a 3. Então, 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000. Aqui eu vou multiplicar os expoentes, vou repetir a base e multiplicar o expoente. 4 vezes 3, 12. Então, 1.000x elevado a 12. Y elevado a 3, ó, porque aqui é 1 vezes 3 vai dar 3. A elevado a 15, porque 5 vezes 3 é 15. E B elevado a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, 1.000, x elevado a 12, y elevado ao cubo, a elevado a 15, b elevado a 6. Está aí a nossa resposta. Coisa linda, professor. E para, graças a Deus, finalizar a nossa operação, a nossa correção, vamos lá, então. O monômio 27x elevado à sexta
y elevado a 12 é o volume do cubo. Então, o volume do cubo, isso tudo aqui, ó, equivale a essa expressão aí, a esse monômio. Ele quer saber qual é a aresta do cubo. Bom, a aresta do cubo ela é sempre igual, então eu vou chamar A de aresta. Poderia falar de A de amor também, mas é A de aresta. Então eu tenho aresta comprimento, aresta largura, aresta o quê? Altura. Então, galera, a formulinha é a mesma. V é igual a C vezes L vezes A. Porém, eu estou trabalhando com o cubo. Se eu estou trabalhando com o cubo, comprimento obrigatoriamente vai ser igual à largura, que obrigatoriamente vai ser igual à minha altura. Então, a gente vai ter um volume igual a A elevado a 3. Eu estou provando para vocês aqui, ó. A aresta do comprimento vezes a aresta da largura vezes a aresta da altura. Então, A vezes A vezes A, repete a base e soma os expoentes, professor. Então, vai ficar com A elevado a 3. A elevado a 3 o quê? 27, x elevado a 6, y elevado a 12. Porém, se eu tenho uma potência de 3, um cubo, eu vou fazer a operação inversa dele. A operação inversa à potenciação é a radiciação. Se eu tivesse uma potência de 2, eu passaria uma raiz quadrada. Porém, eu tenho uma potência de 3, então eu tenho que passar uma raiz cúbica. Raiz cúbica. Raiz cúbica. Então, eu tenho raiz cúbica de 27, x elevado a sexta, y elevado ao quadrado. Mas, professor, seu lindo, quanto que é a raiz cúbica de 27? Uai, vocês aprenderam a fazer a fatoração, né? Então, eu vou pegar o 27, vou fatorar 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1 finalizou. Então, nós temos 3 elevado ao cubo. Então, no lugar do 27, eu coloco 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo, que multiplica x elevado a sexta, que multiplica y elevado a 12. Agora, ó, para sair o expoente, divide com o índice. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, então vai sair o 3 de dentro do meu radicando. Então, ó, 6 dividido por 3, 6 dividido por 3, 2. Então, eu vou ficar com x elevado a 2. X elevado a 2. 12 dividido por 3, 4. Então, eu vou ficar com y elevado a 4. Então, a aresta vai ser 3x elevado ao quadrado, y elevado a 4. Finaliza aí. Mas, professor, como que eu sei que está correto? Faz a prova real. O A não é A ao cubo, a aresta, o volume não é A ao cubo. Então, quando eu substituir no A, o 3x ao quadrado, o y à quarta, tem que dar 27. Será que isso vai dar? 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Igualzinho, professor. Prova real. Então, nossa aresta vai ser 3x ao quadrado, y elevado a 4. Galerinha, então estarei encerrando a nossa correção da atividade, mas eu peço, por gentileza, que vocês continuem conectados e continuarei tirando as dúvidas de vocês. Embora não esteja gravando a aula, mas um beijo, tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.